Excelente, Roberto. A pauta é longa e altamente desafiadora. É claro que eu tenho enorme concordância com você sobre a relevância desses 5 pontos, o enorme desafio desses pontos. A começar pelo primeiro que você propõe, as razões da estagnação do Brasil nesses últimos, com certeza nas últimas 4 décadas. E o que é surpreendente, de certa forma, porque o Brasil, depois do sucesso de crescimento rápido do pós-guerra até o primeiro ou segundo choque de petróleo, durante o regime militar, com grande taxa de crescimento acelerado, o Brasil interrompeu esse crescimento e parecia estar atolado numa crise inflacionária incontrolável. Inflação realmente beirando a hiperinflação nos seus estágios finais. Imaginava-se que era este problema da inflação que impedia que o Brasil voltasse a crescer e voltasse a se dirigir para a solução dos seus problemas graves e históricos. A extraordinária desigualdade de renda e de educação e de possibilidades no Brasil. Com o sucesso do controle da inflação depois do programa do Real, é surpreendente o que ocorreu. Por que o Brasil não conseguiu voltar a crescer, e de certa forma, a palavra mais do que crescer, a se desenvolver, aumentar as possibilidades, reduzir essas distorções? Como você disse, parcialmente, em alguns momentos, o Brasil deu a impressão de que poderia estar crescendo, mas não é assim, não é um desenvolvimento. É simplesmente o aproveitamento das oportunidades que a cena internacional deu para a exploração dessas riquezas naturais do Brasil. É uma volta, quer dizer, o que cresceu, o que foi bem sucedido nessas últimas 3, 4 décadas no Brasil é o agronegócio, de certa forma. E o agronegócio, por mais bem sucedido que seja, ele ainda é, de certa forma, uma exportação de produtos muito pouco elaborados. Ele continua a ser exportação de produtos basicamente primários. Nós, de certa forma, voltamos, então, a uma discussão que estava posta na saída, ali no final, segunda metade dos anos 40, quando se discute a pauta de desenvolvimento do Brasil, quando fica consciente, de certa forma, a percepção de atraso do Brasil em relação aos países mais avançados, particularmente em relação aos Estados Unidos, que era a referência brasileira naquele momento, o Brasil tinha ficado para trás no século XIX, início do século XX, em relação aos Estados Unidos, e que era preciso recuperar esse terreno perdido. Havia a experiência, de certa forma, do planejamento soviético, de uma rapidíssima industrialização, e havia a experiência fascista de industrialização da Itália, e essas duas referências se punham como a ideia de que você poderia fazer uma recuperação desse atraso de uma forma através da ação direta do Estado e principalmente do planejamento. Isso deu margem à que é conhecida controvérsia do planejamento no Brasil, da discussão entre Roberto Sinos, um industrial paulista sofisticado, que tinha história do Brasil, e Eugênio Goudin, o primeiro professor catedrático de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também um homem ilustrado, tinha participado de Bretton Woods, etc. De certa forma, nessa discussão, esse debate sobre o planejamento,
a percepção de que Roberto Simas, com uma concepção de que essa ação do Estado, de inspiração, de certa forma, fascista, que tinha claramente a ideia de que você precisava organizar corporativamente a sociedade e fechar a economia e forçar uma substituição de importações como motor da industrialização e da recuperação deste atraso. Por outro lado, havia uma percepção e essa Roberto Simas está ali em Roberto Simas está a matriz, a raiz do que depois se chamou do desenvolvimentismo, a ideia da ação, da recuperação desse atraso através da ação do Estado. E em Eugênio Boudin tínhamos a visão liberal ilustrada. De certa forma, Boudin percebia, ele agora tenha sido acusado muito de ser anti-industrialização, a leitura cuidadosa de Boudin mostra claramente que ele não era anti-industrialização. Ele simplesmente tinha uma percepção de que, ao contrário, que o Brasil não tinha, inclusive, as riquezas naturais como tinha a Argentina e que o Brasil seria obrigado a se industrializar. Simplesmente o que Boudin discutia era a noção de que essa industrialização deveria ser induzida por uma ação direta do Estado. E, sobretudo, Boudin se preocupava, quando todo liberal, com a ideia de que essa mobilização de investimentos e de poupança pelo Estado levaria a uma inflação e que a inflação inviabilizaria esse processo de recuperação do atraso e de industrialização. Então, você precisaria, de certa forma, equilibrar as contas públicas, não depender completamente do Estado, depender de investimentos privados, domésticos e internacionais. A questão do financiamento não estaria equacionada. E isso é que você precisaria equacionar. Esta visão o desenvolvimentismo acabou ganhando, embora claramente a leitura da controvérsia do planejamento mostre que Boudin era um economista mais sofisticado, dominava mais os conceitos e o que estava envolvido na questão macroeconômica do que Roberto Simas. Quem intelectualmente, portanto, Boudin seria inegavelmente o vencedor dessa controvérsia, mas quem venceu, no sentido dos corações e as mentes no Brasil, foi o desenvolvimentismo de Roberto Simas, cuja expressão, depois da tentativa do governo rapidamente, com Boudin, ministro da Fazenda, de estabilização no governo Café Filho, a saída de Boudin e depois a eleição, várias crises, a eleição de Juscelino Kubitschek, dá então início a esse período de desenvolvimentismo no Brasil, de industrialização acelerada, com base, sobretudo, na substituição de importações. Portanto, no mercado interno protegido e substituição de importações e com a ação do Estado. Isso foi, depois da crise do pós-governo Juscelino Kubitschek e o início do regime militar, onde foi feita uma estabilização muito inteligente, com a primeira repensar das instituições, a primeira reorganização institucional pós-Vargas, não vamos voltar lá atrás, onde você abre então um espaço para um novo período de crescimento, ainda um processo desenvolvimentista. O governo militar, e o período do chamado milagre econômico brasileiro, continua na fase de ação do Estado como indutor do crescimento e da industrialização. E esse período foi um período basicamente de 65 até meados da década dos anos 70, com extraordinários sucessos. Depois ele bateu claramente no seu limite. Esses limites foram o agravamento das questões de desequilíbrios externos, necessidade de financiamento externo e de inflação. A inflação começou a sair do controle. Tivemos, então, uma década perdida nos anos 80, de altíssima inflação, até que um sucesso depois de inúmeros fracassos, tentativas de estabilização, até que, com o real, se conseguiu finalmente estabilizar a moeda. A pergunta, então, é por que, nesse momento, não se retomou um processo de desenvolvimento? O primeiro mandato
governo Fernando Henrique Cardoso foi certamente um período percebido, né, pelo próprio governo Fernando Henrique, com 4 anos de consolidação da estabilização do real. O segundo mandato poderia ter sido, e eu acho que deveria ter sido, o mandato da oportunidade de 4 anos de você lançar as bases desse novo desenvolvimento. Infelizmente, não foi o que ocorreu. Foi simplesmente uma repetição da ideia da obsessão de fiscalista. Ali, curiosamente, num governo do PSDB, social-democrata, e de um homem, um intelectual, de certa forma ilustrado, chegou à presidência da República, como ele próprio disse, mas por questões circunstanciais muito específicas, nós teríamos tido ali a oportunidade de repensar, de usar a imaginação, como você disse. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu. Houve, ao contrário, houve um esclerosamento da imaginação, uma redução da percepção das possibilidades, uma consolidação de ideias curiosamente velhas, que já tinham sido superadas e que foram retomadas como se fossem novas. Basicamente, essa ideia aqui que é uma percepção de que o Estado é, na melhor das hipóteses, um peso morto, um custo, um ônus para a sociedade. E, mais do que isso, quase sempre, não um peso morto, mas um atrapalhador da vitalidade, da economia e da imaginação da sociedade. Ele é simplesmente, quase como se fosse um tumor, que, se não for controlado, irá dominar a sociedade como um todo, impedir a vitalidade da sociedade e do mercado financeiro e da iniciativa privada. Esta visão, que de certa forma, mais uma vez, não tem origem no Brasil, isso foi desde o início dos anos 80, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, essa visão do que se convencionou chamar de neoliberalismo econômico, esse liberalismo de mercado fundamentalista, passou a dominar as ideias. E com a necessidade, com uma percepção, uma simplificação de que tudo que é necessário fazer do ponto de vista de políticas públicas é controlar os gastos do Estado. Voltar à ideia de que o Estado só pode gastar rigorosamente aquilo que arrecada. Não apenas na sua operação e na transferência de renda, mas também no investimento. Então, essa ideia, que é a ideia que estava lá atrás, o chamado The Treasury View, a visão do tesouro em inglês, já tinha sido criticada e abandonada por Keynes. E o sucesso de Keynes durante todos os anos 50, 60, até meados dos anos 70. É claro que a responsabilidade fiscal é necessária, mas a responsabilidade fiscal não pode ser definida, não pode ser entendida como equilíbrio entre receitas e despesas em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Isso é uma algema, uma restrição absolutamente estapafúrdia sobre a ação do Estado. Voltaremos a isso mais à frente. E o segundo ponto, o conjunto, o que vem ao lado com essa ideia da restrição financeira do Estado, é uma desvalorização da política e da vida pública. A percepção de que o Estado e a sua governança são fatores secundários no desenvolvimento. O que você precisa é simplesmente deixar as forças do mercado capitalista, da iniciativa privada, que eles se organizarão por si próprios e levarão ao desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, em conjunto com esta restrição, esta ideia de restrição financeira ao Estado, esse cerceamento das possibilidades do Estado, de investimento do Estado,
vem uma deterioração da governança. A ideia de que a vida pública e a política podem ser, não são um tema, é uma área de atividade humana de segunda ou terceira categoria, que não é louvável para as pessoas de bem participar desse espaço público, o que é uma inversão impressionante do que foi até meados do século passado, a visão sobre o que era política e que é importante, a importância da política e da vida pública. E a ideia de que a governança, a representação democrática pode ser delegada para figuras menores, de certa forma, e que você controla, de fato, o país através o controle do país pode ser feito por via indireta. E que não é preciso estar diretamente envolvido na política e na vida pública. Eu acho que esses dois movimentos levaram como eu disse, a um esclerosamento da imaginação e da capacidade de repensar, justamente no momento em que se esgotou o movimento, a capacidade de recuperar o terreno perdido através da industrialização tradicional. Em que, como você mencionou, a economia passou a ser a economia do conhecimento. E essa economia do conhecimento exige uma reorganização de toda forma de produzir, de pensar e de organizar a sociedade. Nós ficamos, portanto, prisioneiros de uma visão simplista, dogmática. A expressão que você usou, que é de supersticiosa, de que as possibilidades, o único objetivo de política macroeconômica é equilibrar as contas públicas. Nada mais é importante, nada mais precisa ser feito. De certa forma, eu tenho dito que no Brasil os economistas que aparecem na mídia e analistas que aparecem na mídia tradicional e os grandes nas discussões, em princípio eles não precisam saber mais nada a não ser de que é preciso equilibrar as receitas fiscais com as despesas fiscais. Nada mais é ser feito. E atar a mão do Estado. E a questão de política fiscal, portanto, fica absolutamente restrita e sem possibilidades. A contraparte, a ideia de política monetária, a delegação, o crescimento nessas últimas 5, 6 décadas do sistema financeiro em relação à renda, e esse não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que ocorreu no mundo todo, que é a relação entre ativos financeiros e renda, que sempre foi multiplicada. A economia se tornou hiperfinanciarizada, a economia capitalista contemporânea. E o domínio dessa percepção financeira é uma ideia de que a política monetária deve ser conduzida com base em preservar esse domínio dessa economia ultrafinanciarizada. Como se isso fosse dissociado, inclusive, da questão da política fiscal e da ação do Estado. E não é. A teoria econômica, mesmo a mais convencional, sabe que política monetária e política fiscal são indissociáveis. São, no fundo, duas faces da mesma questão e que elas devem ser coordenadas e devem ser tratadas simultaneamente. Infelizmente, eu não vou me estender, para depois nós continuamos a conversa sobre esse tema, a macroeconomia, a teoria macroeconômica convencional, ela, nessas últimas décadas, foi se afastando da realidade, se tornando cada vez mais formalista,
uma modelagem matemática que, em nome de uma elegância formal matemática, se afastou cada vez mais da realidade. E isto, que já era verdade no último quarto do século passado, foi levado ao paroxismo, onde a formulação macroeconômica se tornou uma matemática de segunda linha, completamente descolada da realidade. O que permite essa simplificação, como não se pensa mais da realidade, permitiu essa simplificação, essa retomada de conceitos completamente anacrônicos. Justamente no momento em que nós temos, mais do que nunca, uma mudança muito rápida de base tecnológica, da saída das economias industriais, da produção, para a economia do conhecimento. E neste momento, este impasse aparece no mundo todo, como você lembrou. Você chamou a atenção aqui no início da sua abertura. Mas, no caso do Brasil, eu creio que este impasse é mais grave porque o Brasil não superou as suas chagas históricas. Que chaga histórica é essa? É esta profunda desigualdade de renda, riqueza e conhecimento e educação. Como é que você tem agora dois desafios? O de readaptar a economia para essa mudança, para uma economia do conhecimento, que, como você também lembrou, tende a ser menos absorvedora de mão de obra. Quando a industrialização, de certa forma, compensava a liberação de mão de obra da agricultura. E com isso você tinha uma incorporação, uma criação de um mercado interno, de uma população urbana empregada. Com essa redução dessa industrialização tradicional, produtiva, essa nova economia do conhecimento vai certamente criar novas oportunidades de emprego e de absorção de mão de obra. Mas é uma mão de obra muito diferente, muito sofisticada. E como você disse, ela será provavelmente em certos bolsões e ela não necessariamente se irá se disseminar. Este, portanto, será um desafio extraordinário para os próximos anos. O que me põe para concluir de que o primeiro desafio, antes de mais nada, do ponto de vista, é superar essas ideias ultrapassadas, os dogmas que, de certa forma, quanto mais dissociados da realidade, mais são defendidos com fervor pelos seus proponentes. O que nós precisamos entender por quê e como enfrentar essa resistência ideológica a repensar. É isso, Roberto. Mas vamos ver se encontramos maneiras de enfrentar esses problemas tão multifacetados, tão gerais, de baixo para cima, por assim dizer, de maneira a nos persuadir que há uma maneira de tratar deles na prática. E eu vou reverter agora a um outro exemplo da política regional. Eu já me referi à Amazônia e ao conteúdo da ideia do desenvolvimento sustentável. Vamos olhar o Brasil Central, que é exatamente a base regional desse modelo agropecuário e exportador que nós temos agora, e que é a base econômica desse novo Brasil que eu descrevi, dos emergentes, concentrados sobretudo no Brasil Central. A atividade predominante no Brasil Central é a mesma atividade territorialmente predominante
em todo o Brasil é a pecuária extensiva. Toda a produção agrícola do estado de Mato Grosso, um dos grandes dínamos agrícolas do mundo, ocorre em uma pequena porção do território do Mato Grosso. A grande maioria do resto, que não é floresta, é pecuária extensiva. Então, e os subsídios constitucionais, inclusive, são usados para financiar a pecuária extensiva. A vantagem comparativa mais retrógrada. Qual seria a alternativa? Então, a alternativa é a intensificação da pecuária, menos boi por hectare, a diversificação das lavouras perenes, para que não seja apenas a monocultura da soja, o manejo florestal sustentável e a industrialização progressiva dos produtos agropecuários. Quer dizer, a economia do conhecimento não é só manufatura avançada, ela existe em todos os setores. E, na verdade, uma das transformações econômicas nessa nova realidade é a subversão da clareza da distinção entre os setores. Então, o que é a manufatura avançada? São essencialmente serviços intelectuais cristalizados, não é o físico. Hein? Então, agora, qual é a base disso no Brasil Central? A base física. Grande parte do território do Brasil Central e de todo o Brasil hoje é pastagem degradada. Os brasileiros não sabem disso, não é um problema nacional discutido. Inclusive nas áreas mais nobres, junto às rodovias federais e próximas às capitais do estado, pastagem degradada. Grande parte do Brasil hoje, que não é floresta, é pastagem degradada. O custo da recuperação dessas pastagens é relativamente baixo. A ciência da recuperação está dominada. Alguém tem que fazer. Isso é um projeto. Recuperar as pastagens degradadas para a base física desse novo paradigma agropecuário que eu descrevi. Esse é um grande projeto, é um projeto de construção do Brasil. E é um projeto coletivo. O agente público mais importante não é o governo central, são os governos dos estados trabalhando com os produtores. E com isso começam a construir uma base prática econômica para uma forma mais complexa de vida, de espiritualidade, que sai daquilo que eu descrevi como a tendência. Então, qual é o problema agora espiritual e não econômico dessa forma que o novo Brasil está tomando? É uma espécie de sequestro do Brasil pelos Estados Unidos. Culturalmente é um americanismo. Então é o protestantismo americano, os movimentos evangélicos, dando esse futuro do consumismo individualista que não deve ser o nosso futuro. Nós devemos ter uma outra sequela, aquela sentimentalização das trocas desiguais que eu descrevia. E algo como esse projeto regional que eu acabo de descrever seria um exemplo disso. Então, isso não é parte de uma campanha em favor da indústria contra a agricultura, é uma outra visão qualitativa. Você tem toda a razão. Eu qualificaria o seu ponto. O agronegócio brasileiro já foi mais de pecuária extensiva do que é hoje. Claramente, o sucesso do agronegócio brasileiro está na expansão da agricultura. A pecuária tem se intensivado, perfeito? Isso vai depender muito em que região está, mas justamente porque o avanço da agricultura, sobretudo da soja, mas não só da soja, do arroz, do trigo e de outras culturas, tem claramente, inclusive, expulsado, de certa forma, a pecuária extensiva para as regiões mais periféricas. Este é um problema, perfeito? Mas o agronegócio brasileiro é muito bem sucedido, é capital intensivo e usa tecnologia hoje
altamente atualizada. Então, o agronegócio brasileiro está realmente na fronteira tecnológica de produtividade do mundo. O que acontece é que ele como eu mencionei aqui antes, ele continua a exportar um produto pouco elaborado. Não transformado. Ele não transformado. Em particular, todo o complexo da soja é onde poderia ser levado, a exportação poderia ser feita já com valor agregado de transformação muito maior. Criando um mundo social e cultural mais complicado, mais complexo. Que oferecesse alternativas a essa forma de vida reduzida que é a forma dominante no novo Brasil. Sem sombra de dúvida. Mas eu acho o seguinte, o agronegócio brasileiro é muito bem sucedido. É um exemplo de sucesso e de incorporação de tecnologias up-to-date, modernas. Sim. Então, a crítica hoje não é um contraponto de se contrapor à agricultura, como foi nos anos 40, nos anos 50, a discussão de agricultura versus indústria associada à modernização e a agricultura a uma visão, uma organização social atrasada de grandes lavouras, como foi no século XIX. Não é isso. A agricultura brasileira hoje, o agronegócio, a agricultura, a pecuária e a mineração são sofisticados no Brasil. É altamente sofisticado. E é um setor de grande sucesso. Não é à toa que ele é um setor que tem criado culturas e essa nova percepção do Brasil novo. E não apenas ela é uma nova fonte de riqueza, e é uma nova fonte que tem sido no interior do estado de São Paulo, no interior de Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, sobretudo nessas áreas, nessas regiões. Este é o novo Brasil. Este é um Brasil rico com essa percepção ou que está enriquecendo, mesmo nesse período em que o país estagnou como um todo. Este setor foi muito bem sucedido, dinâmico. E ele tem criado essas pessoas, essas personagens, com essa ideia de empoderamento, que não querem mais ser simplesmente beneficiários de transferência do Estado, que consideram isso quase que humilhante. Que nós queremos, nós acreditamos na nossa capacidade de criar riqueza, e riqueza em todo o sentido. Sim, e uma cultura dos esforçados. Exatamente. Que se contrapõe à cultura dos encostados. Exatamente. Então, portanto, o desafio hoje no agronegócio brasileiro é aumentar o grau de elaboração de valor agregado antes da exportação, criar uma sociedade, uma cultura mais sofisticada, menos simplista do que tem hoje, e, sobretudo, como compatibilizar essa sofisticação e esse crescimento de riqueza com mais uma criação de mão de obra, a ideia de uma mão de obra sofisticada de teoria do conhecimento. Essa é que é a ideia. Então, o que precisa a reindustrialização, que me parece hoje ser fundamental no Brasil, não é uma volta à velha indústria. Claro. Mas, claro que não. Então, é a ideia de você criar hoje, com a economia do conhecimento, uma indústria de ponta que inclusive, ela não confronta, ela é perfeitamente complementar a esse agronegócio. Ela exige uma série de experimentos institucionais na maneira de organizar a economia de mercado. E é uma forma de industrialização completamente diferente da anterior. Quer dizer, o Brasil não deve ter que imaginar que para transformar-se em outra coisa, para ter futuro, tem que primeiro virar São Paulo de meados do século passado. Não pode ser essa ideia evolutiva. E esse é o problema que nós temos no Nordeste. Porque o que predomina em todo esse período, desde Celso Furtado, em que o Nordeste não tem projeto e vive sob intervenção federal permanente, todas as instituições da política
de desenvolvimento nordestino são federais. O Nordeste não tem nenhuma organização dele. Nem Sudene, Codevasp. Tem o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste também é federal. Não, também. Então, todas essas instituições são instrumentos do governo central. E então, nesse vazio, o que é que prevalece lá? São duas ideias. O pobrismo, as pequenas iniciativas artesanais de compensação para a massa pobre, e o São Paulismo, que é essa ideia de grandes indústrias petrolíferas, siderurgias, no litoral, em regime de enclave. Isso não é o caminho do Nordeste para a economia do conhecimento. Roberto, você tem toda a razão. Isso é que exige, de certa forma, uma nova concepção. Porque quando o federalismo cooperativo é um exemplo, é um instrumento prático do experimentalismo. O projeto nacional que nós estamos discutindo só vai ganhar realidade quando tocar o chão da realidade regional. Não tem dúvida, mas dois exemplos que você citou para passar a Embrapa. Claramente, o sucesso do agronegócio brasileiro tem muito a ver com a competência que teve a Embrapa. A Embrapa abriu o Cerrado, que era considerado imprestável para a agricultura, e criou aqui. Mas hoje isso é esquecido. Como se o agronegócio brasileiro tivesse surgido de si mesmo, da iniciativa privada da autocriação. Vamos lá, um exemplo de indústria de alto sucesso no Brasil. É a Embraer. A Embraer é uma empresa hoje de alta competência exportadora internacional. Filha da Força Aérea. Então, esta ideia do Estado, inclusive, como indutor, que é o Estado, de certa forma, não na ação direta empresarial do Estado, eu acho que é complicado e altamente criticável, mas o Estado como indutor dessa pesquisa, dessa imaginação, e especialmente pesquisa básica, e depois de divulgação e absorção dessa pesquisa básica em tecnologias competentes, é fundamental. E quando você paralisa o Estado, você paralisa, com uma certa defasagem, a evolução. Você não vê por trás disso está a ação do Estado. E continua, de certa forma, inclusive, quase sempre essa pesquisa de Estado, em todo lugar do mundo, está associada ao esforço militar. Também no Brasil existe muito disso, como foi a Embraer. Você tem uma pesquisa básica associada a um esforço militar. E isso deve ser retomado, isso é fundamental. E você precisa, para superar o que nós temos hoje, o que sobrou, de certa forma, são fragmentos, estilhaços de uma concepção de desenvolvimento que se teve até os anos 70. Ela implodiu e não foi nada posto no lugar. Uma diferença fundamental entre o modelo institucional anterior do Estado industrializante e o que precisaríamos agora é que teria que ser mais descentralizado, mais participativo, mais experimentalista do que o anterior. E para isso inovar nas instituições, inclusive nas instituições do mercado. Vou dar um exemplo histórico de grande interesse, que é a organização da agricultura na primeira metade do século XIX nos Estados Unidos. A ideia dominante dos economistas de esquerda e conservadores é que a concentração agrária era inevitável. Era um atributo inerente ao desenvolvimento chamado capitalismo. Os americanos rejeitaram essa ideia. E eles, então, organizaram na fronteira agrícola a distribuição das terras aos agricultores de padrão familiar, os Homestead Acts, que distribuíam as terras, organizaram a base cultural disso, que eram os Land Grant Colleges, as instituições universitárias, organizaram um sistema de extensionismo agrícola,
que trazia a ciência para a porta da fazenda familiar. E o seguro agrícola e o seguro de renda agrícola, toda a base econômica foi organizada para construir uma agricultura de escala familiar, porém com atributos empresariais, que nunca tinha existido no mundo. Eles criaram isso. Quando eles fizeram isso, eles não estavam regulando o mercado agrícola. Eles estavam criando um tipo de mercado agrícola que nunca havia existido antes, demonstrando que aquilo que se considerava inevitável podia ser evitado pela construção de uma alternativa. É esse tipo de coisa que nós teremos que fazer multiplicado em todos os setores, quer dizer, a reinvenção institucional da forma da economia de mercado e da forma da democracia. É aí que esbarra no colonialismo mental. Você foi isso, eu concordo integralmente com você. A questão é como nós precisamos libertar a capacidade de concepção, de reconceituar e como reorganizar e repensar. Mas nós estamos bloqueados por um colonialismo mental, como você diz, de que nós não temos, como se fosse, eu acho que nesse sentido nós regredimos. O Brasil já teve mais capacidade de pensar. Do ponto de vista macroeconômico, com certeza, e de economia, o Brasil dos anos 50, 60 e 70 pensava mais por conta própria. Houve uma regressão disso. Você ousava pensar os problemas brasileiros, os problemas latino-americanos, a especificidade da situação dos países em desenvolvimento na América Latina. Hoje não. Hoje a economia, a formação do economista hoje no Brasil, ele vai para uma universidade estrangeira e ele é dominado por pensar dentro da forma, absolutamente, dos interesses da forma específica que interessa aos grandes journals de economia. E a forma de você progredir dentro da vida acadêmica. Isso é a segunda, a terceira e a quarta etapa, que é as etapas anteriores desse processo que nós já discutimos. Sim, exatamente. Agora, o Roberto, se me permitir, eu vou repetir agora algo sobre o qual já escrevi. Então, eu assisti a esse processo. O estudante de classe média do Brasil, que chegava aqui imaginando que ia escrever uma tese desafiando os paradigmas intelectuais dominantes. E a teoria crítica, a teoria chamada neoclássica e tal. Aí chega e não consegue fazer, porque não tem um instrumental histórico e filosófico e tal necessário a isso. Os professores dele não são contra necessariamente, mas não conseguem ajudá-lo, não tem a menor ideia de que esse cara está falando. Então, essa pessoa, que pretendia aqui ser um rebelde intelectual, se entrega e acaba escrevendo uma tese doutoral aplicando um instrumental analítico ortodoxo a alguma realidade brasileira, como a hiperinflação brasileira. Então, ele tem um sentimento de malogro, de fracasso. E ele diz intimamente, já que eu não consegui ser o que eu pretendia ser, que é um inovador, eu pelo menos não vou ser pobre. Eu não vou ser classe média no Brasil, eu vou voltar. Então, por exemplo, vou ao Banco Central. E do Banco Central vou passar para o mercado financeiro. Porque no Brasil, os banqueiros centrais são pessoas que têm um futuro brilhante, não um passado brilhante, como no resto do mundo. Aí, o resumo dessa história, a epígrafe no túmulo, foi escrita por Rousseau. Quando Rousseau disse, eles não conseguiram ser homens, por isso decidiram ser ricos. Eu conheço, eu li quando você escreveu isso e senti um certo calafrio assim, de vestir a carapuça. Agora, eu acho que você tem razão
Mas isto não era assim. Hoje, isto é absolutamente assim. E eu acho que o jovem estudante brasileiro de economia que vem para uma universidade americana hoje, ele não vem mais com esse objetivo de fazer uma crítica à teoria econômica. Quer dizer, a tentativa já foi abandonada. Já foi abandonada. Ele já vem... que eu descrevi como a primeira etapa. Ele já vem para com um projeto... Já vem rendido. Já vem rendido. E isso, como é que isso ocorreu? Na minha geração, você tem toda a razão. E não era só brasileiros, vários latino-americanos, argentinos, chilenos, mexicanos, italianos, pessoas que vinham para as universidades aqui. Eu tive vários colegas assim, no caso, com uma visão crítica. E ainda havia nos grandes departamentos de economia das universidades americanas, ainda havia professores, embora fosse periférico, você tinha uma mentalidade crítica. Realmente você tinha. Você tinha com quem conversar e com quem ter crítica. Havia, no meu tempo, ainda do MIT, você tinha o Michael Piore, você tinha o Lester Turow, que eu comentei com você ontem, você tinha Lance Taylor, pessoas que não estavam completamente no mainstream da economia e tinham um conhecimento, uma percepção de crítica da literatura macroeconômica. É verdade que era difícil fazer uma tese crítica, especialmente se você fosse mais ambicioso na sua crítica, menos economicista e fosse mais filosófico, político-filosófico na percepção de economia, mas você podia e tentava. E havia pensamento original no Brasil. Havia na América do Sul, havia a CEPAL, o estruturalismo, uma visão brasileira discutida, Celso Furtado, toda a discussão econômica no ISEB. De certa forma, você tinha uma reflexão original, uma percepção específica da realidade brasileira, que você hoje não tem mais.